A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Olá, eu sou Ari e este é o meu canal, A Luz do Evangelho, onde juntos aprendemos a palavra de Deus. Aprendemos e vivemos. Os erros de ensinamentos que não estão nos Evangelhos. Vamos à reflexão no livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Vou tirar o boné aqui por questão de respeito à palavra de Deus. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos querem inquietar e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, está aqui a palavra que Deus nos trouxe para que juntos nós possamos falar sobre este vídeo que está sendo feito por pessoas totalmente desqualificadas, pessoa despreparada, no qual faz acusação contra a congregação cristã. Tiago Panzarini. Vamos ver o vídeo, aí depois nós continuaremos com as nossas considerações. Bom dia, meus queridos amigos, boa tarde, até mesmo boa noite. Como nós estamos ao vivo, né? Boa noite. Tô pensando que eu tô fazendo vídeo aqui. Hoje vai ser uma live bombástica, prometo para vocês que vai ser bem bombástica, diferente de tudo que vocês já viram, né? Irmãos, eu prometo que essa live aqui ela vai ser bombástica. Bombástica em quê? Eu não vou acusar ninguém, nem a maçonaria, nem a congregação, mas eu vou trazer para vocês elementos. Eu vou trazer para vocês elementos, irmãos. Essa live aqui, irmãos, ela vai ser fantástica, tá? Eu vou trazer elementos para vocês de comparação entre a maçonaria e a congregação. Eu quero que vocês façam o juízo, né? Vocês pensem por si mesmos. Se o que eu estou falando aqui é teoria de conspiração, se o irmão Tiago tá doido, né? Porque uma das maiores táticas maçônicas não é teoria da conspiração, é uma pura falácia. Ele não tem conhecimento da maçonaria, somente aquilo que os maçons se permitiram que nós, que estamos de fora, soubéssemos. Pois há muitos relatos da maçonaria aqui na internet, mas nada que realmente a pessoa saiba o que está acontecendo lá dentro. O Tiago Panzarini, ele vai falar que ele estudou 15 anos a maçonaria e por isso ele fala com conhecimento. Conhecimento de nada, irmãos. Porque você pode estudar 30 anos, você não vai saber de fato o que ocorre lá dentro, a não ser que você seja um integrante, um membro da maçonaria e depois, desistindo de tudo, você venha falar. Mas a verdade é que até hoje nós não temos uma clara informação de quem estava lá dentro e que saiu para falar o que acontece lá dentro. Então, tudo que o Tiago Panzarini vir a falar são apenas falácia. Para descaracterizar o adversário, uma acusação é acusá-lo de teoria de conspiração, tá? Acusá-lo de loucura, dizer que não existe. Essa é uma das maiores táticas de Satanás, tá? Talvez é o único poder que ainda lhe restou, se manter discreto, trabalhando nos bastidores, tá? Querendo dizer que eu não tenho nada contra a maçonaria, nem contra nenhum membro da maçonaria, nada. Tenho amigos maçons, parentes maçons. Eu sei que eles são maçons, eles não sabem, mas eu sei.
Ele tem amigos maçom, parentes maçom, eles não sabem que ele sabe que eles são maçom, mas ele sabe. Quer dizer, Tiago Panzarini, ele sabe tudo. É um verdadeiro egocêntrico. Tudo tem que girar em torno dele. Ele é o sabichão, ele é que sabe tudo. Na verdade, ele não sabe nada. Mas aqui nesse vídeo, ele está falando que ele sabe. A gente sabe, irmãos, os sinais, a gente conhece o porte, o jeito de falar. Eu estudei a maçonaria, irmãos, há mais de 15 anos, tá? Que eu já tinha suspeita que a congregação, ela tinha envolvimento, tá? Ele estudou a maçonaria, como eu disse anteriormente, há mais de 15 anos e que ele sabe que a congregação tem envolvimento. Ele se contradiz nas próprias palavras dele, porque ele vai falar aqui que a congregação é envolvida com a maçonaria, aí depois ele vai falar que 90% da congregação não é, e que apenas 10%. Ele deixa claro isso aqui no vídeo dele, mas que ninguém sabe, na verdade, dos irmãos, que a congregação está envolvida com a maçonaria. Vejam o erro que ele comete em falar algo que ele não sabe. Deixar bem claro aqui, uma coisa bem clara. Eu vou deixar um número para vocês, é um número estimado meu, tá? Não é todo irmão que é maçom, tá? 90% do ministério da congregação não é maçom, não sabe da existência da maçonaria, tá? Não acredita no que eu vou falar aqui, não acredita. Então, se o próprio ministério, a maioria esmagadora, eles não sabem do que eu vou falar aqui, imagina a Irmandade. Para a Irmandade, isso aí é teoria de conspiração, eu estou querendo destruir a congregação, ou estou querendo difamar a amada igreja deles, e eu vou trazer elementos para você, vou trazer as similaridades, e vocês que estão aí, eu quero que vocês pensem. Porque essa é a melhor forma de comunicação. É a forma de comunicação que Jesus usava. Bem, irmãos, como nós acabamos de ver aqui, Tiago Panzarini, ele não sabe o que ele está falando, então isso sim se constitui um erro de ensinamento que não está no Evangelho. Esse é o Tiago Panzarini, uma pessoa que diz que está dentro da congregação, mas não deixou Deus trabalhar no seu coração. Irmãos, um inscrito aqui do canal, o André Botelho, na verdade eu nem sei se ele é inscrito ou é apenas um ouvinte, ele vê os vídeos e comenta. E ele fez a seguinte pergunta: o que eu falaria sobre os erros de ensinamentos que não estão nos evangelhos? Eu escolhi aqui uns 3 para falar. Mas por eu não ter respondido a ele naquele momento, um outro amigo insinuou que eu havia amarelado por eu ter deixado de respondê-lo. Mas eu sempre respondo aos irmãos aqui no canal. Como todos têm observado, basta que vejam aí, todos têm recebido as minhas respostas. E esta aqui, eu preferi responder com um vídeo, fazendo este vídeo. E as minhas respostas, eu sempre as dou em conformidade com as Sagradas Escrituras. Assim, o que eu falo é fundamentado sempre dentro da Palavra de Deus. E sobre os erros de ensinamentos que não estão nos Evangelhos, aqui está a minha resposta a André Botelho e ao amigo que pensou eu ter amarelado, e a todos quantos querem saber. Acredito que esse vídeo será de muito proveito para a nossa elevação espiritual. Eu não só darei a resposta a você, André, como trouxe este exemplo que acabamos de ver referente à tua pergunta, os erros de ensinamentos que não estão nos evangelhos. É isto aqui: pessoas totalmente desqualificadas, fazendo suposições, usando a Bíblia para denegrir a imagem de uma instituição, tentando desqualificá-la ao associá-la ao ocultismo, a associá-la à maçonaria. Isto, amigo André, é um tipo de ensino que fere, que deturpa a verdade do Evangelho. O que eu estou querendo dizer é que vivemos em um tempo em que muitas vozes, como a que acabamos de ouvir neste corte de vídeo, para ser mais exato,
a do Tiago Panzarini, é que fere os princípios da palavra de Deus. Tenta ensinar em nome de Jesus o que não condiz nada com as escrituras sagradas. O que eu quero mostrar é que há uma grande quantidade de doutrinas e mensagens e práticas que afirmam ser do Evangelho, mas que na verdade não nasceram da palavra de Deus, mas de apenas suposições e acusações. Assim como nos tempos dos apóstolos surgiram falsos mestres, hoje também precisamos discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno. O evangelho verdadeiro é sempre centrado em Cristo e que salva aquele que o crê. Quando se acrescenta ou se tira algo para deturpar, para acusar ou assemelhar com doutrinas das quais não se correspondem com a pureza do evangelho, então devemos ter um cuidado e evitar. O que temos com isso é o que acabamos de ver, algo que se torna erro de ensino e que não procede e nem está nos evangelhos. Aqueles que o fazem, o risco de cair neste erro é muito grande. Irmãos, amigos, o que aprendemos, por exemplo, com o que Tiago Panzarini está insinuando em suas acusações infundadas? Será que os irmãos conseguiriam me explicar? Pois bem, eu falo, aprendemos que isso é um dos erros que fazem parte de acusações, erros que não estão no Evangelho. Portanto, primeiro, vemos que falsas informações são usadas apenas para prejudicar, pois o objetivo pleiteados é que nós da congregação mudemos a nossa liturgia de culto para favorecer a eles, para que eles venham ser favorecidos e assim inchar o seu ego. O evangelho verdadeiro, ele não difama. E quando ensinado de forma correta, ele exorta, corrige, instruindo qual comportamento se deva ter, qual caminho a ser seguido para agradar primeiramente a Cristo e não aos homens. Temos aqui um outro erro de ensinamentos que não estão no Evangelho, dos quais eu escolhi também para falar. O Evangelho da prosperidade. Este também ensina que seguir a Cristo é garantia de riqueza e bens terrenos. Devemos ensinar que os nossos bens estão nos céus. É com a nossa alma que Deus se preocupa. E que tudo o que temos em volta de nós é perecível e passageiro. É como o nosso próprio corpo, que a cada tempo se deteriora. Só a nossa alma é eterna porque provém de Deus. E Ele irá requerer. Não tenham dúvidas quanto a isso, pois ela foi nos dada lá atrás, no Jardim do Éden, quando Deus soprou nas narinas do homem e o homem viveu. Jesus disse, no mundo tereis aflições. João, capítulo 16, versículo 33. O apóstolo Paulo afirmou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 12. Isso, irmãos, nos mostram que o verdadeiro tesouro está nos céus. Como Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 a 21, nos relata. Irmãos, há uma grande deturpação no entendimento de algumas pessoas ao nos acusar. Digo, a acusar a nós da congregação cristã no Brasil, quando falamos que as nossas condutas é chave para o início de nossa salvação. Quando eu falo chave, eu estou a denotar que há uma porta, que existe uma porta a ser aberta e um caminho a ser percorrido. E qual é esse caminho? É o caminho da santidade, da consagração, da honestidade, da sinceridade. Esta é a chave para a nossa salvação, porque temos que nos santificar, ou seja, devemos praticar boas coisas, ter um bom testemunho. E isso, irmãos, não quer dizer que estamos falando que a nossa salvação é proveniente da conquista destes méritos humanos,
como rituais, regras ou boas ações com as quais eu acabei aqui descrevendo. Isso seria ir contra as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Sabemos e cremos como está em Efésios capítulo 2, no versículo 8 a 9. Pela graça somos salvos mediante a fé, e não vem de nós, é dom de Deus e não das nossas obras, para que nenhum de nós venhamos a nos gloriarmos. Boas obras são frutos da nossa fé, não o caminho para a salvação. Repito, boas obras são frutos da nossa fé. Então, irmãos, lembre-se da porta que eu falei. Que fique bem claro, o que eu faço de bom para os outros, o que eu excluo da minha vida, que não é bom para mim e nem para o meu próximo, são atos que solidificam a minha fé. Me dá as condições para ser salvo. Quanto a outros erros, irmãos, que não está nas Escrituras, não está nos Evangelhos, é o relativismo. E o relativismo, ele tem atingido a vida de muitos que se dizem evangélicos, principalmente a classe artística, que se julgam evangélicos, mas que não abrem mão de seus caminhos tortuosos, um dia com a Bíblia, outro com o copo da promiscuidade. Mulheres que se dizem que ainda irá continuar um pouquinho mais na vida em que está levando, e quem sabe se ela realmente tem um chamado aí mais tarde, porque ainda elas sente que ainda não é o tempo, como se o tempo estivesse aguardando as vontades delas. O relativismo, ele ensina que todos os caminhos levam a Deus e que não importa a placa ou a fé, ou a prática, querendo desmontar com narrativas circunstanciais o evangelho verdadeiro para implantar um evangelho do tudo pode, para proteger os seus comportamentos libertinos e ainda esperar as suas vontades. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Vocês podem até nos chamar de exclusivista, e na verdade as suas perguntas e afirmações são tendenciosas porque querem jogar os erros de ensinamentos que não estão nos evangelhos para a nossa congregação cristã no Brasil. Isso é o objetivo de vocês, com as suas perguntas de forma tendenciosas. Mas eu quero esclarecer uma coisa aqui. Eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês e para você, caro amigo. Sabe por que nós somos exclusivistas? Porque nós não nos misturamos. Porque o evangelho é exclusivo e absoluto e centrado em Cristo. Irmãos, eu tenho visto que há quem coloque sonhos, revelações e emoções acima das Escrituras. Basta entrarmos aqui no YouTube que nós veremos muitos falsos profetas profetizando seus vagos sonhos. Isso é um erro que também não está nos Evangelhos. A minha Bíblia, ela me diz que é ela a única regra de fé e prática. Vejam lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 16 a 27. Toda a experiência, irmãos, que temos e devemos pôr em prática, deve ser, primeiro, testada pela palavra e nunca o contrário. Precisamos conhecer a palavra para que não sejamos enganados. Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos confirmaram tudo o que se ouvia. O evangelho verdadeiro não promete felicidade, e mesmo debaixo de lutas e provações difíceis, promete a presença de Cristo em nossas vidas e nos oferece a salvação. Vossa fé deve estar fundamentada na cruz como sacrifício, na graça e na verdade de Cristo e não em modismo. Se você não se sacrificar, não fizer escolhas, não verá a face de Deus. Devemos vigiar e rejeitar qualquer evangelho diferente. Portanto, amigo André, o evangelho de Jesus é simples e puro. Ele nos chama ao arrependimento e não aceitar as coisas transitórias desse mundo e nem fazer nada para agradar os nossos amigos,
agradar os outros irmãos, mas sim agradar a Deus. O verdadeiro evangelho ensina-nos a buscá-lo principalmente na igreja, onde há um compromisso de forma coletiva com a sua verdade, a fé e a nova vida em Cristo. É isso que o evangelho verdadeiro nos ensina. Qualquer ensinamento que se afasta disso é perigoso, mesmo que pareça dizer: aprendi o evangelho verdadeiro com o calvinismo. Um evangelho convincente, um evangelho herético é o calvinismo, que aprendemos a guardar o nosso coração, permanecendo firmes no que está escrito nas Sagradas Escrituras, como o apóstolo Paulo declara: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou à luz do evangelho. Que a paz de Deus possa estar em você e em toda a tua família.